بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca do Tawhid, aulas baseadas neste livro intitulado Ahamiyatu Tawhid al-Ibadah, a importância do Tawhid na adoração. Livro escrito pelo nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. E na continuação da aula anterior, o autor, hafidhahullah, diz: os habitantes dos cemitérios, os defuntos, nós os visitamos e invocamos Allah em favor deles, e não os invocamos a eles. Não pedimos a eles qualquer coisa que seja, mas pelo contrário, nós, os vivos, visitamos os mortos e imploramos a Allah, tabaraka wa ta'ala, em favor deles. Pedimos a Allah, subhanahu wa ta'ala, de os perdoar e de lhes fazer misericórdia. Não é permitido de pedir aos mortos qualquer coisa que seja, nem invocação, nem intercessão, nem de nos fazer dom de um benefício, e nem de nos proteger de um mal ou de um prejuízo. Pois tudo isto só se pede a Allah, tabaraka wa ta'ala. E Allah, subhanahu wa ta'ala, é o único que invocamos e no qual temos esperança. Não invocamos nada nem ninguém além de Allah Jalla wa Ala. Então o autor, hafidhahullah, nos diz aqui que os habitantes dos cemitérios, que são os mortos, os defuntos que lá foram enterrados, nós, os vivos, os visitamos e invocamos Allah, subhanahu wa ta'ala, em favor deles, isto é, em favor dos mortos. E não os invocamos a eles, isto é, não invocamos os mortos. Não lhes pedimos qualquer coisa que seja. Mas pelo contrário, nós, os vivos, visitamos os mortos e imploramos a Allah, subhanahu wa ta'ala, em favor deles. Pedimos a Allah, subhanahu wa ta'ala, de os perdoar e de lhes fazer misericórdia.
Depois o Sheikh diz que não é permitido de pedir aos mortos qualquer coisa que seja. Não é permitido de pedir aos mortos qualquer coisa que seja. Nem invocação. Aqui o Sheikh nos menciona a invocação, isto é, que não é permitido de pedir aos mortos de invocarem Allah em nosso favor. Nem invocação quer dizer de pedir aos mortos de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em nosso favor. Não é permitido de pedir aos mortos de invocarem em nosso favor. De invocarem Allah em nosso favor. Depois o autor, Hafidhahullah, diz nem intercessão. Não é permitido de pedir aos mortos intercessão. Quer dizer de pedir aos mortos de intercederem em nosso favor. Não é permitido de pedir aos mortos de intercederem em nosso favor. E depois o autor diz, e também não é permitido de lhes pedir de nos fazerem dom de um benefício, nem de nos proteger, nem de nos protegerem de um mal ou de um prejuízo. Quer dizer de, neste caso, neste segundo caso, de invocar diretamente os mortos, lhes pedindo de nos fazerem dom de um benefício ou de nos protegerem de um prejuízo. Então aqui o autor, Hafidhahullah, mencionou 4 coisas. A primeira que é que não é permitido de pedir aos mortos invocações. E como dissemos, é o facto de pedir aos mortos, isto é, que um vivo peça a um morto de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em seu favor. Isto não é permitido. A segunda coisa mencionada pelo autor, Hafidhahullah, é que não é permitido de pedir aos mortos intercessão. E como dissemos, é o facto de pedir, é o facto que um vivo peça a um morto de interceder em seu favor. A terceira coisa é que não é permitido de pedir aos mortos o dom de um benefício. Isto é, que um vivo invoque diretamente um morto. Isto é, que um vivo peça a um morto de lhe conceder ou de lhe fazer dom de um benefício. E a quarta coisa mencionada pelo autor, Hafidhahullah, é que é proibido e que não é permitido de pedir a um morto, isto é, que um vivo peça a um morto de o proteger de um mal ou de um prejuízo. Depois o Sheikh disse, pois tudo isto, tudo aquilo que foi mencionado, só se pede a Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala é o único que invocamos e no qual temos esperança. E depois o autor disse, não invocamos nada nem ninguém além de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o autor, Hafidhahullah, diz, e uma das evidências flagrantes disso é que os Sahaba, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, logo que ele estava vivo, lhe pediam de invocar Allah
subhanahu wa ta'ala em favor deles. Então ele, sallallahu alaihi wasallam, invocava Allah em favor dos seus companheiros, radiyallahu anhum. E depois de ter falecido, isto é, depois que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tenha falecido, os seus companheiros, radiyallahu anhum, não se dirigiam à sua sepultura para lhe pedirem de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em favor deles. O autor, hafidhahullah, atira aqui a nossa atenção sobre este ponto que foi mencionado, que é o facto de pedir aos mortos, nos dizendo que uma das evidências flagrantes de que não é permitido de pedir qualquer coisa que seja aos mortos é que os Sahaba, radiyallahu anhum, logo que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estava vivo, presente entre eles, lhe pediam de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em favor deles. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o fazia, invocava em favor dos seus companheiros, radiyallahu anhum. Invocava Allah subhanahu wa ta'ala em favor dos seus companheiros, radiyallahu anhum. E depois de ter falecido, sallallahu alaihi wasallam, os seus companheiros, radiyallahu anhum, não se dirigiam à sua sepultura para lhe pedirem de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em favor deles. E podemos dizer que isto é uma coisa que é autorizada, é permitido a um vivo de pedir a um vivo de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em seu favor. Por exemplo, se um de nós conhece um irmão que é piedoso, que teme Allah subhanahu wa ta'ala, que é conhecido por obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, é permitido de lhe pedir de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em seu favor. É uma coisa que é permitida, mas com a condição que esta pessoa a quem é pedida a invocação, a quem é pedida de invocar Allah subhanahu wa ta'ala, esteja viva. Como foi mencionado pelo autor agora mesmo, acerca de os companheiros, radiyallahu anhum, que pediam ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em favor deles. Depois o autor, hafidhahullah, diz, e um exemplo disso, isto é, um exemplo do que foi dito anteriormente, é que logo que ocorreu uma seca na época de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ele pediu a Allah que chovesse pelo intermediário do tio do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas, radiyallahu anhu. E isto pedindo a Al-Abbas de invocar Allah subhanahu wa ta'ala que chova. Isto é, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu,
que é um sahabi, um companheiro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Aliás, é um dos melhores companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. É o melhor de todos os companheiros depois de Abu Bakr radiyallahu anhu. E como sabemos, o primeiro califa do Islão foi Abu Bakr e o segundo foi Umar radiyallahu anhu. Então Umar, durante a época que foi califa, ocorreu uma seca. Então Umar radiyallahu anhu pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que chovesse. Pediu a Allah subhanahu wa ta'ala a chuva pelo intermediário do tio do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é Al-Abbas, e que é também um sahabi, um companheiro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E isto pedindo a Al-Abbas, isto é, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pediu a Al-Abbas radiyallahu anhu de invocar Allah subhanahu wa ta'ala que chova. Este athar foi relatado por Al-Bukhari e foi narrado por Anas radiyallahu anhu, que disse: logo que havia uma seca durante a época, ou durante o califa de Umar, logo que havia uma seca, Umar radiyallahu anhu pedia a Allah subhanahu wa ta'ala a chuva pelo intermediário de Al-Abbas, dizendo: Allahumma inna kunna natawassalu ilayka بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. Umar radiyallahu anhu dizia: ó Allah, no passado, logo que havia uma seca, nós te invocávamos pelo intermediário do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam a fim que chova, e tu fazias descer sobre nós a chuva. E agora nós te invocamos pelo intermediário do tio do nosso profeta: ó Allah, faz descer a chuva sobre nós. Ó Allah, faz descer a chuva sobre nós. Anas radiyallahu anhu diz, o narrador deste athar, diz: então chovia. Então chovia. Isto é, a chuva descia sobre eles. Quer dizer que a sahaba radiyallahu anhum, logo que havia uma seca e que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava vivo, invocavam Allah subhanahu wa ta'ala pelo intermediário do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que pediam ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam de invocar Allah subhanahu wa ta'ala para que chova. E logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam faleceu, pediam ao seu tio Al-Abbas de invocar Allah subhanahu wa ta'ala para que chova, e nos dois casos Allah subhanahu wa ta'ala fazia chover. Nos dois casos Allah subhanahu wa ta'ala fazia chover. Depois o autor
o Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah, disse no comentário deste athar: se o facto de pedir a invocação ao profeta sallallahu alaihi wasallam depois da sua morte fosse permitido, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu não teria abandonado a invocação do profeta sallallahu alaihi wasallam e pedido ao seu tio Al-Abbas de invocar. Isto é, teria pedido diretamente ao profeta sallallahu alaihi wasallam de invocar Allah a fim que chova, e não teria pedido ao Al-Abbas de invocar Allah subhanahu wa ta'ala para que chova. E esta evidência é clara, é flagrante, de que a Sahaba, os companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, compreenderam perfeitamente que não é permitido de invocar um morto e então não o fizeram. E neste caso, este morto é o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, a melhor de todas as criaturas, o melhor de todos os profetas e mensageiros. Então a Sahaba radiyallahu anhum, depois da morte do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, não lhe pediam de invocar em favor deles, e ainda menos o invocavam a ele diretamente. Então, sem dúvida alguma que é uma coisa proibida e que não é permitido de o fazer, como vimos neste athar de Anas radiyallahu anhu, que nos narra esta história de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sobre o pedido da chuva a Allah subhanahu wa ta'ala depois da morte do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Depois o autor, hafidhahullah, continua dizendo, e vai mencionar mais uma evidência. Vai mencionar mais uma evidência dizendo: e dentre as evidências que demonstram que não se pede a invocação ao profeta sallallahu alaihi wasallam depois da sua morte, há um hadith relatado por Al-Bukhari e narrado por Aisha radiyallahu anha. O autor nos diz que dentre as evidências que nos demonstram que não se pede a invocação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que não se pede ao profeta sallallahu alaihi wasallam de invocar Allah subhanahu wa ta'ala em nosso favor, há este hadith relatado por Al-Bukhari e narrado por Aisha radiyallahu anha. E neste hadith, Aisha radiyallahu anha se queixou ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam de uma grande dor de cabeça, dizendo: ai, a minha cabeça. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe disse: se viesses a morrer e que eu ficasse vivo, então pediria o perdão a Allah para ti e invocaria Allah em teu favor. Se tu morresses e que eu estivesse vivo, então teria pedido perdão a Allah para ti e teria invocado Allah em teu favor. Então neste hadith, a Aisha radiyallahu anha se queixou de uma grande dor de cabeça, dizendo: ai, a minha cabeça. Ai, a minha cabeça. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse-lhe: se tu morresses e que eu estivesse vivo,
então teria pedido perdão a Allah para ti e teria invocado Allah em teu favor. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. E o autor, o Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah, comentou este hadith dizendo: se fosse possível que o profeta sallallahu alaihi wasallam pudesse invocar ou pedir o perdão a Allah depois da sua morte, não haveria diferença entre o facto que Aisha morresse antes dele ou que ele morresse antes dela. Repito, se fosse possível que o profeta sallallahu alaihi wasallam pudesse invocar ou pedir perdão a Allah depois da sua morte, não haveria diferença entre o facto que Aisha radiyallahu anha morresse antes dele ou que ele, sallallahu alaihi wasallam, morresse antes dela. E isto porque o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou neste hadith: se morresses e que eu estivesse vivo. Quer dizer que se eu estivesse morto, não poderia invocar em teu favor. Não poderia invocar em teu favor. Depois o autor, hafidhahullah, disse que este hadith esclarece e clarifica a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala na Surat An-Nisa, versículo número 64. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo: e se eles, quando foram injustos com eles próprios, viessem a ti e implorassem a Allah o perdão, e se o mensageiro implorasse a Allah o perdão para eles, teriam sem dúvida encontrado Allah acolhedor do arrependimento e todo misericordioso. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, disse no comentário deste versículo: e a vinda ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dos pecadores arrependidos, e o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam implorasse o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala para eles, só poderia ocorrer, só poderia acontecer logo que ele estava vivo e não depois da sua morte sallallahu alaihi wasallam, pois a sunnah esclarece e explica o Alcorão, como foi esclarecido no hadith de Aisha radiyallahu anha. Repito esta última palavra do Sheikh hafidhahullah
no comentário do versículo anterior, versículo que podemos repetir. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo: e se eles, quando foram injustos com eles próprios, isto é, quando pecaram, viessem a ti e implorassem a Allah o perdão, e se o mensageiro implorasse a Allah o perdão para eles, teriam sem dúvida encontrado Allah acolhedor do arrependimento e todo misericordioso. Então o autor, Hafidhahullah, diz no comentário deste versículo: e a vinda ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dos pecadores arrependidos, e o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam implorasse o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala para eles, só poderia ocorrer, só poderia acontecer logo que ele estava vivo. Isto é, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava vivo. E não depois da sua morte. E não depois da sua morte. Isto é, aquele que comete um pecado e que se arrepende, não lhe é permitido de ir à sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e de lhe pedir perdão, ou de lhe pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto não é permitido. Isto era permitido unicamente logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava vivo. E o que era permitido era de que uma pessoa que tenha cometido um pecado e que se tenha arrependido, é permitido que ela se dirija ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam logo que estava vivo e lhe peça de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala perdão para este pecador. E não de pedir perdão ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, pois o perdão só se pede a Allah jalla wa ala. Então, hoje em dia, é proibido de pedir ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala para nós. É proibido. Não é permitido fazer. Era permitido unicamente logo que o mensageiro, quando o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava vivo, presente entre nós. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.